dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como vão vocês? Meu nome é Ricardo Perdiz, um dos professores dessa disciplina junto com o professor Alberto. Vamos aqui para mais uma videoaula. Estamos aqui na página de tutorial de introdução ao R. A gente vai ver agora uma aulinha sobre manipulação de textos. Novamente, batendo na mesma tecla, o velho clichê de que isso aqui é super importante para vocês, tá? Assim como tudo que a gente já viu importante, isso aqui é importantíssimo, tá? A gente vai ver funções aqui super importantes no dia a dia, como paste, essa daqui de string split, de quebrar textos, de limpar o fim e o início de textos também, colocar tudo em maiúsculo, tudo minúsculo. São várias funções interessantes que a gente usa muito no dia a dia quando está manipulando as coisas no R, tá bom? Então vamos aqui para a aula. Começando, veja um help de paste, veja como é que funciona. Basicamente aceita vários vetores aqui dentro que ela vai colar, né? Ela vai colar, isso que significa paste. Ela vai colar esses vetores segundo algum separador, tá? Então vamos aqui, a gente tem um vetor aqui com 3 elementos, banana, maçã e pera. A gente tem um outro vetor com as letras A, B e C, tá? Se a gente quiser unir banana com A, maçã com B, pera com C, como é que a gente faz? A gente simplesmente concatena os textos par a par, usando a função paste. Olha o que ele faz. Ele pega o primeiro elemento desse vetor, e une. Segundo com segundo, terceiro com terceiro. Qual é o separador que ele utilizou? O espaço, porque é o separador padrão. Tá? A gente pode utilizar qualquer separador aqui. Eu posso colocar aqui um separador hashtag. Tá? Ele coloca hashtag entre os dois, tá bom? A gente está usando vetores do mesmo tamanho, tá bom? Se eu quiser usar outro separador como menos, eu coloco menos aqui em separador. Eu tenho que especificar o nome do separador. Vamos pensar agora que a gente quer unir todos os elementos de um vetor em um único pedaço de texto. Então, por exemplo, nós temos aqui banana, maçã e pera. A gente tem 3 elementos nesse vetor. O que a gente quer agora é transformar isso em um único elemento. A gente, ao invés de usar separador, a gente usa collapse. Esse argumento aqui, ó, que por padrão ele é nulo, ele não tem nada, então a gente tem que especificar. O que ele vai fazer? Ele vai pegar cada elemento aqui, vai transformar isso num único pedaço de texto, num único elemento, separados, cada elemento desse por ponto e vírgula. Olha o que acontece. Isso daqui, o tamanho disso aqui agora é 1. Tá? Ele pega um elemento que tinha tamanho 3, transforma em 1, com cada elemento desse separado por ponto e vírgula, certo? Então isso é paste. Vamos agora para outra função, essa str split, de string split. String split, ele quebra o texto, tá bom? Essa função é do pacote base também do R, veja aqui a qual pacote ela pertence. Então ela aceita um argumento, que é o nosso vetor de texto, qual o nosso separador, assim, qual o elemento que a gente vai usar para separar cada peça desse vetor em várias unidadinhas, várias subunidades. E assim, são os 2 principais elementos da função. Os outros a gente não vai comentar agora não. Deixa para outra oportunidade. Então, por exemplo, eu tenho esse pedaço de texto aqui. Este é um texto com várias palavras. Eu posso quebrar esse texto em várias subunidades. Como é que eu faço isso? Eu explicito um elemento para quebrar meu texto, que vai ser espaço. Então, quando a gente roda isso aqui, olha o que acontece. Ele me retorna uma lista, e essa lista tem um vetor
com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos originários desse vetor aqui, que tinha comprimento 1 apenas, e que viraram 7 porque ele quebrou cada palavra em cada um desses espaços aqui, certo? Então, por exemplo, se eu quiser retornar só esse vetor aqui, eu faço simplesmente uma indexação com o resultado dessa ação aqui, e aí eu consigo os elementos na forma de um vetor de texto. Então, aqui, qual o comprimento dele? A gente viu 7. Vamos para um exemplo prático aqui, prático assim da nossa disciplina de botânica. Vamos supor que nós tenhamos aqui um vetor de texto chamado espécies, com o nome de 3 espécies de laurácea, 3 espécies de louro. E temos 3 medidas de DAP, uma referente a cada espécie. A gente cria um data frame com essas duas variáveis, tá? Isso aqui é muito comum, dados de campo, dados de plots, de parcelas inventariadas. E aí vamos supor que a gente queira separar essa coluna de espécie para espécie e gênero. Como é que a gente faz? A gente pode criar uma função que vai receber um data frame, como esse daqui, ou na verdade vai receber um vetor de espécie, um vetor de texto, e aí ele vai separar, ele vai quebrar esse texto segundo algum separador, que a gente vai informar aqui como seria o vazio dos nomes. E aí, ao quebrar, já que isso daqui retorna uma lista, ele vai pegar o primeiro elemento, que vai ser esse daqui separado, e vai retornar isso para a gente. No caso, a gente vai querer o nome do gênero, tá? Vamos criar essa função aqui. E vamos executar isso com a coluna de espécie desse data frame aqui. Tá bom? A gente vai aplicar essa função pega nome, que a gente acabou de criar, utilizando o argumento qual igual a 1. Vai aplicar isso sobre os elementos desse vetor aqui, utilizando essa função apply que nós vimos em uma das aulas passadas, certo? Olha o que acontece. Ele retorna para mim uma lista na qual ele extrai desse vetor apenas o primeiro nome de cada um dos nomes dessas espécies aqui. Então, isso aqui são rotinas que nós podemos executar no nosso dia a dia com nossos dados, tá bom? Mas assim, isso retorna uma lista, eu quero um vetor para poder acrescentar isso como um gênero. Como é que você faz? Você pega isso daqui, coloca dentro disso daqui. Então, vou transformar isso como um vetor formato de texto, por isso aqui mode character. Aí o que eu vou obter? Esse vetor aqui, de gênero. Posso acrescentar isso então na minha coluna de gênero dentro do meu objeto, meu data frame, com o nome de espécie DAP. Agora nós temos um data frame que tem uma coluna de espécie e uma coluna de gênero, certo? E se a gente quiser pegar só o epíteto, a gente faz a mesma coisa, só que a gente fez aqui em cima. Só que em vez de a gente usar qual igual a 1, a gente vai pegar qual igual a 2. Porque quando ele quebrar esse primeiro nome aqui, ele vai pegar o segundo. Certo? Tá difícil de entender, gente? Se tiver, vamos fazer isso aqui 1 a 1. Vamos pegar isso daqui 1 a 1 para a gente ver como é que faz. Aqui, ó. O que essa função está fazendo é isso daqui. Tem esse vetor aqui, tá? X aqui vai ser isso daqui. X, que a gente está aqui construindo essa função, vai ser isso daqui. Essa daqui é a aula de função, tá? A gente deu isso aqui numa aula passada, estou só recapitulando aqui com vocês para entenderem. A gente cria uma função na qual vai pegar um vetor, que é esse x, supondo aqui é o x. Vai pegar esse argumento chamado qual, ele poderia receber qualquer nome. A gente decidiu que devia se chamar qual.
E aí a gente quebra esse vetor utilizando esse separador aqui, ó. A gente decidiu também que ia se chamar CEP, tá? É esse espaço aqui. Aí o que ele faz quando você executa isso? Ele pega esse vetor aqui e para cada elemento desse vetor ele separa o nome da espécie utilizando esse separador aqui, ele quebra no espaço. Aí você, para cada nome da espécie, você tem um nome de gênero e um nome do epíteto, certo? E retorna uma lista. Só que nós queremos o primeiro elemento. A gente quer acessar a lista. Aí ele só retorna o quote against. Lembrando que a gente está criando uma função para depois usar o apply para aplicar em cada um desses elementos aqui, tá? Então a gente só está aqui pegando um, a gente não está esquecendo nem do 2 nem do 3, a gente está resolvendo um problema unitário. Quando a gente faz isso, retorna um xx, não é isso? E aí a função retorna xx, ele filtra com a possibilidade de um valor ser igual a 1 ou ser igual a 2. Se for igual a 1, se qual for igual a 1, ele retorna um gênero. Se qual for igual a 2, ele retorna um epíteto. Tá? Isso aqui é um exemplo de uma função que nós construímos aqui. Nós construímos usando a lógica de construção de função para a gente poder usar o lapply para poder retornar o nome do epíteto e o nome do gênero e acrescentar essa coluna aqui. Nessa coluna original a gente tinha uma coluna de espécie e uma coluna de DAP. Utilizando essa lógica de criar a função, usar o apply, a gente conseguiu destrinchar essa coluna em mais duas, uma de gênero e uma de espécie, tá bom? Utilizando essas funções de manipulação de texto, tá bom? Vamos para outra aqui, ó. Outras funções importantes de aprender, essa daqui é str_trim, desse pacote aqui, e essas duas aqui dos pacotes base do R. Vamos ver o que cada uma faz. A gente tem esse texto aqui chamado um texto qualquer, na qual nós temos esse texto escrito primeiro com um maiúsculo só na primeira letra, e aí nessa terceira palavra nós temos ela toda maiúscula. Se a gente quiser transformar isso aqui para todas as letras desse texto como minúscula, a gente usa essa função aqui, ó, que vem do inglês lowercase, que é minúsculo, tá? Vem isso aqui, para minúsculo, tá? E isso daqui vem disso. Ele vai transformar esse vetor aqui de texto em tudo minúsculo. Do mesmo jeito, esse daqui, to uppercase, para maiúsculo, para caixa alta, tá bom? E se a gente quiser apenas a primeira letra em maiúsculo, a gente pode fazer umas modificações aqui utilizando essas funções que a gente aprendeu. A gente pode, por exemplo, pegar esse texto aqui, criar uma função muda texto, na qual o texto que entrar aqui, ele vai quebrar letrinha por letrinha, que eu tenho um separador aqui, ó, vazio, então ele vai quebrar letrinha por letrinha. Aí ele vai pegar, lembra que essa função retorna uma lista? Ele vai pegar essa lista, transformar em um vetor, colocar todo mundo pequenininho, depois transformar em maiúsculo apenas a primeira letra e depois colar tudo junto com só a primeira letra maiúsculo. Olha o que acontece. Então, a gente tem o nosso texto. Agora, quando fizer isso aqui, ele vai pegar transformar só a primeira letra em maiúsculo, com esse comando aqui, tá? Eu não vou abordar muito o entendimento dessa função, que a gente vai explicar isso mais em outras aulas. Tem algumas outras aulas que já falam sobre isso, tá bom? Mas é importante que vocês vejam como a manipulação dessas funções que nós estamos aprendendo aqui, elas influenciam e te dão poder para manipular textos de diversas maneiras e chegar a resultados conforme os seus desejos, certo? Então nós temos outro texto aqui chamado txt2,
na qual você tem espaços em branco tanto no início quanto no fim, certo? E aí nós temos essa função aqui que é muito importante desse pacote string R, que é o strtrim. Vamos chamar ele aqui esse pacote. Esse pacote aqui é importante que vocês tenham ele instalado no computador de vocês. Caso vocês não tenham, é importante vocês fazerem isso daqui. Rodarem esse comando aqui, tá bom? Aí ele vai instalar todos esse pacote, qualquer dependência que ele possa ter. Eu já tenho aqui, eu não vou rodar isso porque pode demorar um tempo. Então você chama o pacote e executa isso aqui. Olha o que ele faz. Ele automaticamente limpa todos esses espaços vazios no início e no fim. Tá bom? Vamos aqui para outras funções muito importantes, que é gsub, subtract e nchar. Tá? Gsub substitui um texto por outro. Subtract pega um pedaço do texto e nchar conta o número de caracteres no texto. Tá? Então vamos substituir palavras ou parte de palavras. Então temos esse texto aqui, um texto que contém muita coisa. Vamos substituir toda a letra M minúscula por letra M maiúscula no vetor txt. Olha o que ele faz. Que é M minúsculo e substitui por M maiúsculo. Vamos substituir que por qual. O texto o qual contém muita coisa. Então o gsub funciona assim. O que eu quero mudar, para o que eu quero mudar, onde. Tá bom? Isso daqui é o que deve estar na função. Vamos pegar uma parte desse texto, usando essa outra função aqui, de subtract, de extrair em português, né, do texto. Então o primeiro elemento é o nosso vetor, o segundo elemento, argumento da função, é qual a posição inicial e qual a posição final. Então se nós contarmos aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele extrai até o elemento 10. Se eu quiser do 11 ao 20, tá? Então 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tudo bem? E qual é o número de caracteres no texto? O número de caracteres inclui espaços, pontos, qualquer símbolo, tá bom? Então são 31 caracteres, do primeiro elemento 1 até o último A maiúsculo. E se eu quiser apenas os últimos 10, a gente pode começar a manipular as funções para a gente poder entender, ter um poder de manipulação maior. Então, por exemplo, usando a função subtract, o primeiro elemento é o nosso vetor, certo? O segundo argumento é a posição de início que nós queremos extrair e a posição final. A posição final não é a última, nós não queremos apenas os 10, então é o número total de caracteres, certo? Se nós queremos apenas os 10, então é lógico pensar que nós queremos do 21 ao 31, certo? Então a gente usa essa função como um objeto, retorna um número, menos um outro número, para poder atender o nosso desejo. Com a prática isso vai ficando mais fácil, esse tipo de pensamento. De início na programação tudo assusta, então tenham calma para poder entender o que a gente fez aqui, certo? Então esses aqui são os 10 últimos caracteres desse vetor aqui, utilizando essa função e essa função para poder chegar a isso daqui. Tá bom? Vamos parar por aqui que a gente vai entrar agora em expressões regulares, isso aqui é muito complexo, tá bom? Espero que tenham gostado, leiam bastante, dúvidas nos procurem, tá bom?